Sofia, bom dia, muito bom dia para mais uma live de Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar sobre a passagem Observai os pássaros no céu. Mas antes, claro, enquanto está chegando o pessoal, a gente vai repassar rapidamente o que a gente viu na nossa live de Evangelho do Lar na semana passada. Se você não assistiu, está nos canais, aproveite e assista. Estava muito especial, a gente viu os obreiros do Senhor. E também aí a gente vai fazer uma passagem do estudo do início do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender exatamente a composição da obra também, não somente as passagens que são estudadas nela. Então vamos lá. Na semana passada nós vimos, né, justamente a parte 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre a autoridade da doutrina espírita, que ela se dá pela universalização dos ensinamentos dos espíritos, ou seja, a autoridade se dá não porque uma pessoa ou duas pessoas estavam falando sobre isso, mas sim porque vieram movimentações de mensagens e informações através de diversos médiuns em toda a Europa, né? Naquela região da Europa. Bom dia, Carliane, bom dia, Denise, sejam muito bem-vindas. Estou repassando aqui o nosso conteúdo da semana passada. Então, continuando aqui, a gente viu essa questão da universalização, né, da autoridade da mensagem espírita. A gente vai ver uma continuidade, porque é um trecho bem longo, a gente vai estudando de pouquinho para ficar bem leve e trazer bastante consistência no nosso conteúdo toda semana. E a gente viu na semana passada o tema do dia, que foi os obreiros do Senhor. Deus faz o recenseamento dos seus servidores fiéis. O que é isso, né? Eu até fui procurar exatamente o que significa a palavra recenseamento, como se fosse uma listagem. Então, realmente muito interessante a gente ter esse ponto de vista, né? É como se Deus estivesse lá com a listinha dele, assim, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, esse vai. Ah, mas Deus, ele está castigando, ele está punindo. Não, é a colheita, né? É o que você semeia, você colhe. Se você semear displicência, ignorância, né? Como fala muito nos provérbios, tolice, né? O que é o tolo? O tolo é aquela pessoa que tá desconectada, né? Da clareza, da lucidez, do caminho da disciplina, do caminho da ordem, e aí das práticas, das virtudes, quando a gente vai para a mensagem de Jesus. Então, essa pessoa não tem como ela ir para um próximo nível evolutivo consciencial e estar junto de um grupo que tem um outro objetivo, um outro propósito. Então, quando a gente fala de transição planetária, é exatamente isso. A gente vai começar a construir um mundo com um outro propósito. Eu mesma, particularmente, dentro das minhas fraquezas humanas, às vezes fico meio assim, pensando, meu Deus, será? Como será? Tanta coisa errada no mundo, né? Infelizmente, a gente vai ver muita coisa errada ainda vindo à tona. E aí eu penso, meu Deus, será que realmente, né? Mas aí eu vejo outras mensagens, eu vejo outras perspectivas e vem a renovação da esperança, né? Que realmente a espiritualidade está olhando por nós, né? Está, na verdade, nos acompanhando, porque todos nós juntos é que vamos fazer essa transformação. Então, quando a gente fala dos obreiros do Senhor, é isso. Eu, você, todos nós somos obreiros do Senhor. Nós temos diversos propósitos, a gente já falou isso em outras lives de outros temas, mas dois dos propósitos principais são, primeiro, você se conhecer na sua melhor e mais elevada identidade. Então, a questão do autoconhecimento, da busca do desenvolvimento da inteligência emocional e também aí olhar as feridas e bloqueios emocionais para saná-los, porque eles acabam sendo o calcanhar de Aquiles, que é o nosso ponto de fraqueza. Então, quanto mais a gente olhar isso com carinho, acolher, ressignificar as nossas dores, mais fortalecidos estaremos para potencializar os nossos aspectos positivos, tá? Então, vamos começar a nossa oração para a gente já entrar hoje no nosso trabalho de hoje. Deixa eu encaminhar aqui algumas pessoas e vamos lá então. Então, fechando os olhos, elevando o pensamento, vai imaginando uma luz branca envolvendo a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma neste momento, conectando com o supraconsciente, com toda a sua consciência superior. Vamos pedindo aqui a presença da equipe no Evangelho do Lar, da equipe do Evangelho no Lar, a presença dos nossos mentores, amigos, benfeitores de luz, a presença de toda a equipe médica, dos socorristas do astral,
toda a equipe espiritual que já possa ir fazendo um trabalho de higienização, tanto nos nossos campos individuais, quanto nos nossos lares, nos ambientes que nós passamos maior parte do tempo da nossa vida. Então, quem passa muito tempo dentro do carro, quem passa muito tempo sentado numa mesa de trabalho ou num lugar específico, que esse ambiente também já vá sendo higienizado. Vamos pedindo também a presença do nosso Mestre Jesus, nosso Pai bondoso, amoroso, que venha nos acompanhando aqui nas nossas lives, nossos encontros de Evangelho no Lar, para nos inspirar, para nos trazer clareza e consciência, para que possamos fazer a melhor interpretação de toda a verdade que Ele quis nos passar quando Ele trouxe esses ensinamentos para o nosso planeta. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema e autônoma que rege a nossa existência, envolvendo o nosso grupo numa cúpula de luz protetora, propiciadora de acontecimentos, de pensamentos, sentimentos e acontecimentos positivos. E vamos iniciando o nosso evangelho de hoje com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, bom dia quem chegou depois, Sueli, Mari, vamos em frente. Então a gente vai abrir, gente, aqui o Evangelho, vamos dar uma olhadinha na nossa introdução. Ontem a gente fez aqui uma prece aqui em casa à noite, e eu vi alguma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu lembrei, sobre a estrutura do Evangelho, que é muito interessante. Então tem a introdução, tem os 28 capítulos, é interessante a gente saber disso, tá? E no último capítulo, a gente vê aqui, uma coisa, antes da parte da coletânea de preces, que é o último capítulo, tem o estudo do Pai Nosso. É isso que eu queria contar para vocês. E eu achei isso tão completo, que eu falei assim, gente, não deixam passar. É no início das preces. No início do capítulo das preces, que é o último, ele fala sobre a oração dominical, que é o estudo do Pai Nosso. Então, só passando isso para vocês, a gente vai em algum momento fazer essa leitura, tá? Então, ele pega cada trecho do Pai Nosso e ele vai refletindo sobre isso. Então, continuando aqui, a gente vai ver hoje a nossa parte da introdução, ainda na parte 2, que é a autoridade da doutrina espírita. Então, a gente vai continuando aqui. Lembrem-se de pegar a aguinha de vocês para ser fluidificado ao final. Então, na semana passada, a gente viu essa parte da universalidade dos ensinamentos. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Então, muito interessante, né? É um olhar bem, uma autoestima em dia, digamos assim, né? Ou seja, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos a que viemos, e a espiritualidade está acima de todas as coisas, porque está além de toda a estrutura física e material. Então, toda essa questão da má vontade, das revoluções morais, das comoções físicas do globo, né? E a gente pode entrar em diversos âmbitos, né? Muitos causados pelo homem, né? As questões das guerras, das revoluções culturais, inclusive dos desastres naturais, os desencarnes coletivos. Então, a espiritualidade está sempre acompanhando e acima de tudo. Então, a gente tem que lembrar que tudo tem um porquê, né? Aquela coisa da pessoa que ia pegar aquele voo naquele avião que caiu e acabou não indo, aquele caso daquelas pessoas que ficaram doentes ou ficaram presas no trânsito quando teve atentado das Torres Gêmeas. São pequenos detalhes. E, novamente, voltando, fazendo um gancho com o que a gente viu na semana passada, os obreiros do Senhor, o recenseamento de Deus. Será que realmente é uma coincidência? Ou será que são pessoas que, por algum motivo que não nos cabe julgar agora, foram escolhidas a dedo por Deus, para não estarem presentes nesses momentos de desencarne coletivo? Então, muito importante a gente lembrar sempre da premissa básica que Jesus deixou para a gente: o orai e vigiai, e entregar para Deus para que Ele cuide da nossa vida. Então, continuando aqui.
Essa não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional do espiritismo. Aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas, que é a hostilidade e a desconfiança das pessoas, porque as pessoas vêm e vão, mas a verdade, ela perdura no tempo. Essa é a grande questão. E os espíritos vieram trazer o quê? Complementar a verdade que Jesus nos trouxe. Então, os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, pelas contradições de certos espíritos, eles estão todos submetidos abaixo dessa verdade dos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Ou seja, elas são, de certa forma, uma distração que querem colocar para a gente questionar a nossa fé. Mas levam em si o remédio ao lado do mal. Ou seja, de alguma forma a gente sempre tem que lembrar que da mesma forma que tem o negativo, tem o positivo. E a escolha do que você vai pegar é a sua. É a questão do lobo mau, né? Todos nós temos um lobo bom e um lobo mau dentro de nós. E qual é que vai crescer e vai expandir e vai se mostrar para o mundo? Aquele que você alimentar, aquele que você nutrir. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos, que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Ou seja, a gente já estudou isso bastante nos nossos estudos. Quem quiser, tem nos canais a Maratona Quaresma Espírita, 40 dias de estudo, mais 20 e poucas, 24, acho, lives de estudo do Espiritismo, que a gente estudou diversos pontos, né? Inclusive a questão dessa relação do médium com o espírito. Lembrar que o plano espiritual nada mais é do que um plano similar ao... Na verdade, o carnal é similar ao espiritual, porque o espiritual é muito maior, né? Mas é similar o plano espiritual é similar ao material, em termos de que existem também diversas consciências, né? O que é um espírito? É um princípio inteligente, é uma consciência. Então, existem diversas consciências em diversos níveis evolutivos, morais e éticos, também entre os desencarnados. A diferença entre o plano dos espíritos e o plano físico é só o invólucro material que nos envolve. Quando ele fala dos espíritos avançados que são completamente desmaterializados, o que ele quer dizer? Lembrar que nós temos o nosso princípio inteligente, que é a nossa alma, revestido por um corpo intermediário entre a alma e o físico, que é o perispírito. Então, o perispírito, ele é tanto mais denso quanto for o nível de adiantamento, tanto menos denso quanto for o nível de adiantamento do espírito. Então, o perispírito ele é tanto menos denso quanto maior for o nível de adiantamento do espírito. O que é isso? Quanto mais primitivo, né, for a alma, o princípio inteligente daquela consciência, mais grosseiro, mais rudimentar vai ser o perispírito. Quanto mais evoluído for aquela alma, então mais purificado, mais leve, mais sutil, mais fluídico vai ser esse perispírito. Ele fala assim, ó, o seu saber é proporcional à sua depuração. Então, continuando aqui, disso resulta que para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual. E lembrando que ele fala aqui dos espíritos que se servem de nomes. Então, lembrar que a gente vai atrair também, por afinidade, os espíritos de acordo com a nossa personalidade, as nossas características. Então, a gente já estudou bastante a questão dos médiuns que acabam atraindo espíritos brincalhões, espíritos que vou me apresentar como Jesus Cristo, né? Eu, particularmente, psicografo, desenvolvi no Centro Espírita Kardecista a psicografia, fiz cursos adicionais aí de espiritualidade que também abrem esses canais de conexão com os mentores,
trabalho bastante esse aspecto, e eu particularmente não gosto de assinar mensagens, tá? Eu acho que se é Jesus Cristo, se é algum mestre ascensionado, se é algum arcanjo maravilhoso, não importa. Né? Se é alguma grande figura que foi encarnada, que esteve encarnada entre nós no planeta Terra, a gente tem aí, obviamente, muitos livros psicografados, pode ser que futuramente eu venha também a fazer uma obra, algumas obras assim, mas hoje, particularmente, eu não gosto de assinar psicografias. Então, dos amigos de luz, dos mentores de luz, porque não importa quem está falando, o que importa é a mensagem. Então já passa o seu filtro. Se você vê que é uma mensagem que tem uma conotação boa, positiva, edificante, construtiva, vem de um espírito bom. Se é uma mensagem suspeita, façam festas, façam o que você quiser, você é livre, não precisa ter disciplina, não precisa se desenvolver. Você fala, tem alguma coisa estranha nessa história. Você já suspeita. Tá? Então as mensagens estão, o ensinamento é exclusivamente moral, tem caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito. Exatamente isso. E que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então, o que ele quer dizer aqui? Que precisa tomar cuidado com uma mensagem que vem aqui a colar como uma verdade absoluta. E, principalmente, quem me acompanha nas mensagens dos mentores, né, que eu faço às vezes nas caixinhas do Instagram, pode perceber que os mentores, eles falam, dão uma volta inteira, às vezes, para chegar numa conclusão. E muitas vezes, se você resumir a essência das mensagens, ela quer dizer o seguinte: transforme-se a si mesmo, e então você terá a sua vida transformada. Transforme-se a si mesmo, você vai ter os seus medos curados, você vai ter a sua consciência expandida e a sua direção aí clarificada, tá? Então, continuando. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter sem execução tudo que vem dos espíritos. Toda teoria manifesta em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada com um respeitável nome, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens que não têm em si mesmo uma confiança absoluta. Eles tomam o conselho de maior número e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito ao ensinamento dos espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. Então, o que ele quer dizer? Um mesmo espírito, dependendo do nível do médico, em termos de acabar atraindo, né, espíritos brincalhões, farsantes e tudo, ele pode se apresentar hoje com o nome, semana que vem com outro nome, depois com outro nome. Então, o que eu particularmente gosto de fazer, quando eu uso, né, essa minha conexão também com os meus mentores, tem vezes, gente, que a mensagem é muito clara, né? Se é uma mensagem novamente positiva, construtiva, né? Aí ela é muito clara e óbvia, então você já segue. Mas tem vezes que eu acabo fazendo, sabe o quê? Eu vou, como a gente fala, né, dormindo na situação, mas não dormindo de fechar os olhos, mas eu vou amadurecendo a questão. Então, vem uma mensagem hoje, aí você vai amadurecendo, você vai deixando aquilo crescer intrinsecamente em você, ganhando confiança, fazendo a sua avaliação de pontos positivos, pontos negativos, oportunidades, ameaças. Então, grandes decisões, grandes opiniões, elas precisam ser ponderadas, tá? O que os espíritos nos passam são orientações sobre a verdade. Mas nós precisamos lembrar que existe um ponto dentro de cada pessoa onde a verdade verdadeira reside.
que é na centelha de Deus que está dentro de você. Então você sempre pode orar para essa centelha e pedir para que Deus acenda em você a verdade. Não o que um espírito disse ou o que o outro espírito disse, mas a sua verdade, tá? Então lembra disso. A garantia única, séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se prendem aos próprios princípios da doutrina. Vide, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é o livro que fala sobre toda a parte que a gente chama que seria o livro que representa a filosofia, né, o pilar da filosofia do Espiritismo, e é um livro que a gente que traz muitas verdades, traz as leis morais, né? Então é exatamente sobre isso, tá? Então concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se prendem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um princípio novo deve receber a sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte. Alhures, como já se tem disso, vários exemplos. Foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira e antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Muito interessante isso, porque a gente já estudou também, né, a questão do fenômeno das mesas girantes, a origem do Espiritismo, e é muito interessante que Allan Kardec recebeu esse chamado. Ele foi estudar inicialmente com o intuito de constatar que era uma grande de uma fraude, uma bela de uma fraude, e eis que ele se deparou com uma missão aí de fazer, executar a codificação espírita, que é exatamente isso. Então, antes eram especulações. Ah, você vai lá, tem um fenômeno, vai lá, tem um fenômeno. Ah, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? No livro dos médiuns, eles falam muito sobre isso, né? As visões, a gente teve uma aula sobre isso, fala muito sobre as abordagens, né? As interpretações do que é a verdade da relação dos espíritos. E então a gente entende que existe uma verdade que foi codificada por Allan Kardec. E aí ele está falando isso. Então, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, né, os principais 3 livros, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha o pilar moral, o Livro dos Espíritos trabalha o pilar filosófico, o Livro dos Médiuns, que trabalha o pilar científico. Eles foram trazidos justamente para dissipar essas especulações. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque está de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância, né? É aquela história, a verdade é o que você toma como verdade. Mas o que é uma verdade coletiva? Hoje a gente vive num mundo, né, como diz aquela palavra distópica, hoje a gente vive num mundo de verdades distópicas. O que é isso? São verdades, são crenças coletivas e padrões culturais coletivos que levam o espírito ao quê? A distorcer, a sair do caminho que leva para a verdade, que leva para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para o encontro dos 2 princípios básicos, dos 2 propósitos básicos de cada ser humano, que é encontrar a sua verdadeira identidade e expressá-la no mundo através da sua missão, exercendo o seu propósito. Então a gente vê, então ele está falando essa questão da verdade, mas quem é que vai sancionar essa verdade? É a sua concordância,
é a minha concordância. Então, a partir do momento que eu vejo uma distopia, uma coisa no mundo, eu falo assim, ah, não, mas isso está certo, mas agora é assim? Quem é que ditou que é assim? Na verdade, existe um grupo de pessoas que traz, né, essa pauta coletivamente, por aí vai. É já um outro assunto. Mas quem vai pautar a verdade da sua vida é você. São os valores e princípios que você escolhe para conduzir as suas escolhas no dia a dia, tá? Os seus comportamentos, os seus pensamentos e sentimentos. Então, se você sabe que aquilo é errado, se você toma aquilo, se você sanciona, concorda que uma determinada coisa é errada, a ira, a agressividade, a roubar, né? Tirar a vida de alguém, existe um porquê que você acredita que aquilo é errado. Então, se você sabe que aquilo é errado, você não vai fazer. Né? Imagina se alguém fala assim, não, agora todo mundo pode, agora é bonito ser agressivo. Um exemplo, tá, gente? É só um exemplo, pelo amor de Deus. É bonito ser agressivo. Então vai ter uma turminha lá que vai falar, opa, liberou, agora eu vou fazer o que eu quiser. Né? Da mesma forma que fala assim, não, agora você pode roubar até R$ 100, que você não vai ser preso. Tá certo isso? Você não tá lesando a pessoa de quem você está tirando aquele objeto, aquele conteúdo de R$ 100? Então, são coisas que a gente tem que ponderar. Existe a verdade do mundo dos homens, existe a sua verdade e existe a verdade verdadeira, que é a verdade de Deus. Então lembre que ela está sempre na sua centelha divina no seu coração. Na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamando a explorar. É assim que, estando atualmente atentamente é assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos a natureza toda especial das revelações, que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passaram despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade. Tomadas isoladamente, para nós seriam sem valor. Só a coincidência lhes dá gravidade. Depois, quando é chegado o momento de liberá-las à luz da publicidade, cada um então lembra-se de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar da oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos abstermos. Então, realmente lembrar que existe essa verdade universal e que você vai tomar uma parte dessa verdade universal, vai interpretar ela para trazer a melhor, como é que eu posso dizer, a aplicação dela na sua realidade, mas lembrando de manter sempre a essência dessa verdade. Então agora a gente vai para o nosso tema do dia, que é buscai e achareis, observai os pássaros no céu. Deixa eu abrir aqui para a gente. É no capítulo 25, 221. Capítulo 25. Buscai e achareis. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da nossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois como muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Então, o que eu quero passar aqui? A gente tem que lembrar o seguinte, pelo amor de Deus, né? Não vamos ficar sentadões em casa agora assistindo Netflix e esperando que alguém bata na porta da nossa casa com uma cesta básica, tá? Então, não é assim que funciona também.
Mas o que ele fala assim? Não nos inquieteis, né? Então, assim, faça a sua parte, né? Faça a sua parte, trabalhe, seja uma pessoa honesta, pague suas contas, cuide. Eu acho que a questão do autocuidado, né, gente, lembrar das 3 necessidades básicas. Uma pessoa adulta, ele não só nutre os outros, que não as crianças, né, e as pessoas que estão despreparadas, mas ele também nutre a si mesmo, tá? Cuide das suas 3 necessidades básicas, que é a nutrição afetiva. Então, busque, através do autoconhecimento, da inteligência emocional, se amar, se cuidar, através de todo o trabalho do bem-querer, de estimar a si mesmo, né? Que vem desde a higiene, asseio pessoal, até cuidar do vocabulário. A gente teve uma aula no início da Maratona Quaresma Espírita que falava sobre essa parte das formas que a gente capta energia do meio. Então, por que a gente tem que ter esse asseio, ter esse cuidado? Porque tudo faz relação com a nossa vibração. Segundo, né, desenvolva os seus talentos, habilidades, capacidades no mundo. Então, busque, e aí vai além só da carreira e da profissão. Eu já falei muitas vezes, vou repetir agora, a questão dos hobbies. Então, explore as suas curiosidades. Às vezes muitas vezes a gente tem talentos, habilidades, capacidades que eles vão trazer para a gente uma realidade de vida muito mais feliz e plena, só que nós achamos que aquilo não é para a gente. Então você vai vivendo uma vida básica, vai seguindo o fluxo de toda a sua família, de toda a sua cultura, do seu grupo social, e às vezes o que você realmente tem de talento, habilidade e capacidade, e aí vem muito aqui a questão de ser um orador, até um artista, sabe? Pessoas que cantam e tocam, ou pessoas que pintam. Óbvio que você não vai largar tudo para viver passando fome e só daquilo, mas encontre um momento no seu dia a dia onde você possa dedicar pelo menos 1 hora por semana para o desenvolvimento desse talento e habilidade. Então, se você tem um sonho, você tem uma busca dentro de você, busque desenvolver isso, tira isso dentro de você, começa a materializar isso no mundo, tá? Porque isso vai te ajudar a encontrar o seu caminho de prosperidade e abundância. Então, quando Deus fala aqui, né, que os pássaros não buscam o alimento, não buscam a roupa, mas é óbvio que a gente tem que ter esse asseio, cuidado mínimo. Então, as 3 nutrições: afetiva, de segurança e de nutrição mesmo. Cuidado com a sua fisiologia, com a sua saúde. Então, a partir do momento que você está exercendo os seus pilares, as suas nutrições, a busca da sua identidade plena e a busca de exercer o seu propósito no mundo, né? E o seu encontro com Deus, você tem que dar tempo ao tempo, que tudo vai se encaixar. Nós precisamos lembrar que nós moramos, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então é natural, a gente não vai ter tudo de mão beijada. Ah, eu vou aqui fazer isso aqui, pum, resolvido. Vou fazer aquilo, pum, resolvido. Não, a gente tem os desafios internos, que são os nossos medos, nossas limitações, que muitas vezes podem advir, né? As causas das aflições, que a gente vai estudar aqui também. As aflições muitas vezes podem advir de outras vidas, mas também desta existência, de crenças que a gente herdou de pai e mãe, da sociedade, do mundo. E também dos fatores externos, né? Nossa, eu estava empreendendo, abri uma loja física, veio a pandemia. Então, assim, que é um fator que é externo, você não tem como fazer para resolver isso, entendeu? É maior do que você. Mas aí tem que entrar a capacidade de se reinventar, manter a vibração, os pensamentos elevados e pedir clareza a Deus para te redirecionar. E aí é que ele vai fazer como ele faz com os pássaros do céu. Aí ele vai colocar a luz na sua mente e no seu coração e na sua alma. Só que você tem que estar o quê? Aberto para receber. E a gente só está aberto para receber quando a gente limpa os espinhos. Então, isso é muito importante, tá? Vigiar os pensamentos e sentimentos. Porque aí, às vezes, você está lá numa depressão, tá triste, tá cansado, angustiado, arrasado, e você não vê saída para nada. Ou, né, tem pior, aquelas pessoas que estão acomodadas na vida e não acham que são obrigadas a nada e que tudo tem que cair do céu. Aí depois reclama. Ah, mas está escrito na Bíblia que Deus vai prover igual prover os pássaros do céu.
mas não é assim também, né? Então façamos a nossa parte, tá? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam, e entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe, que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aqui vem muito, sabe, para mim aqui, a questão do alimento, seu alimento da alma. E a veste, também ser a veste das virtudes, da boa conduta, sabe? Também, tá? Não somente o físico, mas também. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuraram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, assim, alguns pontos, né, gente? Lembrar que, infelizmente, esse tipo de passagem acaba gerando uma crença coletiva. Veio muito aqui para mim as pessoas os missionários, tá? Muitos missionários acabam, por conta disso, acabam vivendo uma vida onde não se permitem ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de recursos, e acabam limitando o seu potencial de construir riqueza. Lembrando que as leis morais, pela lei da riqueza, nós somos fiéis depositários do dinheiro, da riqueza de Deus aqui no planeta Terra. Então, também temos um dever de abrir o caminho para que essa riqueza possa se manifestar através de nós, para que nós possamos administrá-las com sabedoria, ajudando as pessoas, tá? E a gente vive num mundo material, um mundo onde a gente precisa de dinheiro para investir em educação, para investir em infraestrutura, para tudo, tá? A questão é, não inquieteis, não sobreponha isso às coisas que nos levam a Deus. Essa é a grande questão. A gente entende, assim, a gente vê muitas pessoas que acabam enriquecendo de maneira imoral, né? E enriquecendo de uma maneira que antiética. E isso que é errado, tá? E isso que é errado. Essas palavras tomadas ao pé da letra. Eu queria contar uma outra coisa, né? Quando fala sobre essa questão do suprimento, eu estava vendo, eu sigo umas famílias americanas grandonas, tipo que eles têm 7, 8 filhos. E uma delas, a moça é a esposa de um pastor. E ela teve nenenzinha, e ela estava contando que eles têm um fundo, a igreja deles tem em todos os Estados Unidos. E eles têm um fundo onde as pessoas mais ricas colocam, né? É como se fosse um fundo de assistência médica. Então, as pessoas mais ricas colocam dinheiro nesse fundo para que as pessoas que não tenham condições, né, de pagar uma assistência médica, que elas possam pegar e usar esse recurso quando elas precisarem de um atendimento médico. Então, a gente vê que existem formas de usar, fazer bom uso dos recursos financeiros, gente. Existem formas das pessoas que têm mais dinheiro ajudar as que têm menos. Só depende da boa vontade do ser humano, tá? Individualmente e coletivamente, né? Essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Tá vendo? Com um semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Então, essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. E agora vem o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Que essas palavras, se fossem tomadas ao pé da letra, reduziriam então a passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, se tal tivesse sido a condição normal na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo, e se dela fizesse a sua lei natural atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência,
que não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem senão em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. Essa é a questão, sabe? Uma coisa você vai enriquecendo porque você está exercendo seu propósito e cada vez está entrando mais o fluxo financeiro, abrindo mais o fluxo financeiro na sua vida. Outra coisa é a pessoa ter que ter mais e ter mais, ter mais. E por que ela quer mais? Essa é a questão. Não, eu quero ter dinheiro e poder porque eu quero ajudar mais pessoas, transformar mais vidas. Eu quero ser uma pessoa que eu possa circular no meio das pessoas poderosas e fazer o bem na mesma magnitude das pessoas poderosas que fazem o mal. Legal, mas tomar muito cuidado, porque Deus sabe o que tem no coração de cada pessoa, tá? Então, o que mais? Então, não se contenta com o que tem, não lhe basta. O necessário não lhe basta, ele é preciso supérfluo. E então é então que a providência divina o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Tem várias coisas que a gente pode falar aqui, por exemplo, que a primeira é quando você vai analisar diversas pessoas no leito de morte, elas nunca vão falar, ah, não, eu queria ter faturado mais alguns milhões. Elas vão falar, eu queria ter tido mais tempo com os meus filhos, eu queria ter tido mais tempo para, vamos supor, eu gostava de escrever para escrever mais, queria ter tido mais tempo para poder viajar mais. Então, elas nunca vão querer ter mais dinheiro na conta, porque no fim da vida isso não vai valer, seja você jovem ou velho, né? Óbvio, novamente, né, gente, lembrar que o dinheiro é o recurso e ele é necessário, mas ele nunca pode se sobrepor aos nossos feitos. Essa é a questão. Foi aquilo que eu falei. Então, foque no quê? Nos feitos. Essa semana teve uma moça que pediu uma mensagem na caixinha que ela falou, que era uma mensagem para o mês de novembro. Nós estamos hoje no dia 22 de outubro de 2024, para quem estiver assistindo gravado. E aí a mensagem foi muito interessante, porque a mensagem falou assim, você tem várias possibilidades de futuro, mas vai depender do que você exercer hoje. Você precisa de mudanças, de movimento na sua vida. Então, leia livros, faça cursos, conheça pessoas novas, busque informações novas. Então, olha que interessante, essa mensagem é muito, muito conveniente para a gente analisar aqui. Olha que interessante, né? Então, você teve 30 dias, um exemplo. Você pode ler um livro, mas eu não terminei o livro. Não importa, lê um capítulo, já trouxe uma informação nova. 2 capítulos, já trouxe uma informação nova. Viu? Assisti um podcast interessante que fala sobre inteligência emocional, sobre comportamento, ou sobre alguma questão da sua carreira ou profissão que você quer desenvolver tecnicamente. Entende? É essa busca. Então, vai buscando, conhecer uma pessoa nova, foi num lugar diferente. Tudo isso, gente, vai contribuindo para que a gente faça novas conexões neurais. E também a gente vai ao tempo redesenhando as nossas crenças, vai enriquecendo o nosso mapa de mundo, vai transformando as nossas lentes de percepção da realidade. Tem livros, tem vários livros aqui em cima, tá vendo? Tem livros que você lê que eles transformam a gente, que você dá um salto de amadurecimento em um livro que você leu. Então, né, quem lembra da Maratona Uma Vida com Propósito? Foi transformadora. Então, é isso que tem que pensar. Então, continuando aqui, para finalizar o último capítulo, o último trecho desse capítulo, para a gente finalizar nosso evangelho, fazer nossas vibrações e depois nossa meditação. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império. O supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. É que hoje a gente ainda vive, né, em termos sociopolítico, econômicos, um mundo onde existe uma competição muito grande entre as nações, né? A verdade é que para alguns países
para os países mais desenvolvidos, ver os subdesenvolvidos desenvolverem não é vantagem, porque eles ganham concorrência, tá? E isso não é certo quando a gente fala de uma convivência fraternal. Então é aquela história, né? O país que é uma potência não quer ver o outro que não é uma potência se tornar uma potência, né? Hoje a gente tem os grupos, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade sobre o impacto da criação do euro da União Europeia na utilização do dólar como moeda internacional. Então, eu estudei um pouco dessa questão dos blocos, da criação dos blocos políticos e econômicos. A gente vê que hoje existe, né, em termos geopolíticos e econômicos, blocos se formando, se redesenhando, né? Mas a verdade é a seguinte: qual é o real interesse desses blocos? Quando ele fala aqui que a Terra produzirá, a gente está falando de uma coisa global, das nações entre si e da fraternidade entre os diversos povos, aonde o que tem o supérfluo vai suprir o que tem insuficiência momentânea. Então, será que a intenção desses blocos atualmente é realmente essa? Ou é manter um controle, né? A gente vai se unir para que, se a gente tiver que brigar com outro bloco, a gente tem potencial bélico. É muito triste, né? Mas a gente tem que crer que esse império do mal vai ruir, que realmente todas as promessas de Deus vão começar a se realizar no planeta. E que se a gente não pode mudar o mundo, o que você vai mudar? Você mesmo, né? Você não pode garantir a paz mundial, porque é muita gente, muita coisa, muita nação. Mas você pode garantir a paz no seu coração, na sua mente e no seu lar. Isso que é o mais importante, gente. Como é que a gente quer a paz no mundo se a gente não consegue cultivar nem a paz na nossa própria vida? Então, e é uma construção. Ai, meu Deus, agora eu estou ferrado. Não, é uma construção. É uma construção que ela começa no nosso desenvolvimento pessoal, porque é através do comportamento, que vem dos impulsos, que vem através do temperamento, dos sentimentos, dos pensamentos, que vem das crenças, que vem das nossas bloqueios e feridas emocionais, que vem de diversos fatores do nosso mapa de mundo, percebe? Então, aquela história, quero curar o mundo, cure a si mesmo. Então, continuando aqui. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder seu excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Sabe o que eu me lembrei? Do nosso episódio número 1 do Evangelho no Lar. A parábola do mal rico. Porque é isso que ele fazia. Ele comia e dava só as migalhas para o mendigo. Depois ele desencarnou e foi para um lugar ruim. O mendigo que teve, né, acabou passando por essa experiência de sofrimento com humildade, resignação. A alma dele evoluiu e chegou do outro lado. O mal rico olhou e falou assim: nossa, mas como que eu tô aqui? Porque ele fez exatamente isso. Olha que interessante como tudo se conecta. E eu escolho o tema do evangelho com base na orientação dos mentores. Então vamos lá. Então o rico, ele, quando se considera um homem que tem uma grande quantidade de sementes, ele tem essa opção de compartilhar com os outros, ou ele tem a opção de consumir tudo. Olha só. Então, se ele mas se come as sementes sozinhos e as esbanja, deixando perder o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Tem que ter o giro, né, gente? Abundância, prosperidade é fluxo, entendeu? É o que a gente está fazendo aqui. A informação vem e vai, ela está passando, percebe? Eu estou aqui fazendo a explanação para vocês, mas eu sou um instrumento só. A energia, a informação, ela está vindo através de mim para vocês, entendeu? É o fluxo. Então ele fala aqui: por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, não que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mas importância, não dê aos bens materiais, né, mais importância do que aos bens espirituais. E sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Tem que
fazer o que é certo, não o que agrada a gente, tá? Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. O egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo, ou seja, é trazer, né? A fé raciocinada é justamente essa. Paulo falava: renovai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos através da transformação da sua mente. Então, é através do entendimento que a gente vai abrir o coração para que essas verdades possam fazer morada dentro de nós, certo? Então, vamos agora para a nossa vibração, pedindo, né, primeiramente, para que a gente possa ter a sabedoria e entendimento para absorver todos esses ensinamentos de hoje, saber filtrar o que é positivo e, principalmente, que possamos levar para a nossa vida no dia a dia, que tenhamos a humildade e a coragem de aplicar da melhor e mais elevada maneira tudo que a gente aprendeu e viu e ponderou aqui hoje. Então, fechando os olhos, vamos fazendo a projeção luminosa, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo para que recebamos do alto uma luz azul que desce do bulbo básico, equilibrando todo o sistema nervoso. No frontal amarelo, laríngeo azul prateado, cardíaco com rosa claro, no gástrico verde formando ponte luminosa com bulbo, esplênico com rosa escuro, genésico e básico em verde. Vamos ainda pedindo para que sejamos envolvidos por uma cúpula de luz rosa com anéis protetores da cabeça aos pés. Vamos agora vibrando para o nosso lar, vibrando para os nossos familiares amados, vibrando para o nosso lar, para todo o nosso ambiente de trabalho, todos os lugares aonde você circula, que você vai à igreja, círculos sociais, grupos de estudo, shopping, supermercado. Vamos vibrando por todo o nosso bairro, todos os nossos vizinhos, todo o nosso país, Brasil, envolto num contorno dourado de prosperidade, de proteção e de luz. Anjos de luz olhando pelo Brasil, pedindo, né, vibrando pelo nosso arcanjo Ismael, anjo tutelar do nosso Brasil. E vibrando por todo o planeta Terra, vamos vibrando por toda a humanidade, agradecendo por estarmos aqui encarnados nesse momento planetário, pedindo a Deus que nos envolva em plena sabedoria, para que saibamos a melhor conduta, o melhor caminho a seguir. E vamos também finalizando agora então o nosso evangelho com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Uma vibração especial também para as equipes espirituais de luz que nos acompanham no nosso Evangelho no Lar. E agora nós vamos começar a nossa meditação e a nossa energização, pedindo também para que a nossa água seja fluidificada e receba fluidos de restauração, de renovação, de bem-estar e saúde. Graças a Deus. Pode beber da aguinha. E vamos então iniciando rapidamente a nossa meditação e energização, pedindo para que recebamos em nossos lares a presença do Mestre Jesus. Vai elevando o seu pensamento, uma luz branca envolvendo sua mente consciente, sua mente inconsciente, a sua alma. Vai expandindo para todo o seu lar. O seu coração vai vibrando em pura luz branca. Todo o seu corpo é pura luz. Da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz que vão atravessando as camadas do solo, chegando até o centro da Terra. E vão recebendo toda a nutrição do centro da Terra. Vão subindo, passando pelo topo da sua cabeça, expandindo, seu corpo vai crescendo 10, 20, 100 vezes mais. Você vai ficando grande, maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que todo o planeta. Você vai crescendo e passando por um ambiente como se você estivesse passando pelo espaço, uma noite estrelada de luz. E você vai sentindo uma paz gostosa, vai adentrando ao topo da sua cabeça uma camada de luz do amor incondicional de Deus. E essa luz vai envolvendo todas as células do seu corpo, vai envolvendo a sua cabeça,
seu pescoço, ombros, o tronco, pernas e pés. Vai relaxando todo o seu corpo 10 vezes mais. Você relaxa e se concentra 10 vezes mais agora. Você relaxa e se concentra 10 vezes mais agora. Vai sentindo uma luz dourada no topo da sua cabeça, que vai restaurando os seus pensamentos, todos os seus caminhos neurais, trilhas neurais, negativos, nocivos, viciados em hábitos que prejudicam o seu desenvolvimento e evolução, vão agora sendo reprogramados para hábitos saudáveis, positivos, todos aqueles hábitos que viciam a bioquímica do seu cérebro, do seu corpo, vão agora sendo reprogramados para hábitos que favorecem as suas conexões neurais, a liberação de toda a bioquímica positiva e possibilitadora para o seu cérebro, para cada célula do seu corpo. Você respira fundo e agora vamos indo para o seu lar, como se você abrisse agora a porta do seu lar para receber a presença amorosa do Mestre Jesus. E juntamente com a mãe dele, Nossa Senhora, eles vão passeando pelo seu lar e vão espargindo pétalas de rosa branca em todas as paredes, no teto, no solo, nos móveis, objetos eletroeletrônicos, nas camas, banheiros, todas as salas, vão passando por todo o seu apartamento, pétalas de luz branca no ar, assim, no ar do ambiente, dos ambientes da sua casa, vão trazendo pura luz. Todos os registros de discórdias, brigas, insatisfações, tristezas, angústias vão sendo imediatamente cancelados agora, em 3, em 2, em 1, e vão sendo retirados do seu lar, da sua casa, do seu apartamento. No seu travesseiro vão sendo colocadas pétalas de luz branca para te auxiliar a ter um sono reconfortante e restaurador. E você vai sentindo que esse travesseiro vai se tornando pura luz. E a partir de hoje, sempre que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, o seu corpo vai relaxar imediatamente. E você vai, ao fechar os olhos, dormir um sono restaurador e revigorante. Então você respira fundo. Vai sentindo a presença do Mestre Jesus no seu lar, ele vai olhando todos os seus objetos, ele vai colocando luz nos seus objetos de trabalho, em tudo que você faz. Vai colocando luz na sua vestimenta, vai colocando luz no seu alimento, e tudo agora está imantado com a presença de Jesus na sua vida. Você respira fundo. Imagina agora o Mestre Jesus colocando a mão dele no seu coração. E ele vai trazendo a paz, o amor, a caridade, a indulgência, o perdão das ofensas. E você começa a perceber agora que é leve, tranquilo e permitido viver em paz. Ser uma pessoa honesta, bondosa, gentil e prosperar na vida. E você já sabe como seguir o seu caminho. Então você agora vai traçando o seu caminho na prática do bem, no desenvolvimento das virtudes do Mestre Jesus. E mentalmente você se vê caminhando numa estrada que vai te levar para uma visão de futuro da sua realidade. Como se você estivesse avançando alguns dias, alguns meses, alguns anos. Então você vai se vendo em algum futuro. Nesse futuro, você vai observando quem são as pessoas que estão com você aí agora. O que é que você está fazendo neste momento, no seu futuro? Vá observando quais são as características físicas suas, as características emocionais suas. Vá observando quem é que está com você aí agora. Então você respira fundo e você vai mentalmente colocando um espelho à sua frente. E nesse espelho você vai ver uma versão sua do futuro, que já realizou tantos feitos com a graça de Jesus,
viva e ativa dentro de você. E você olha para esse espelho e olha para você e o seu eu do futuro agradece o seu eu do presente. Fala assim: eu te agradeço. Eu te agradeço por todas as vezes que você buscou pelo alimento da alma e do espírito. Eu te agradeço por todas as vezes que você buscou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais virtuosa. Eu te agradeço e tenha fé, porque vale cada segundo da prática do bem. E esse seu eu do futuro te abraça. E toda e qualquer angústia, tristeza ou desânimo que você traga no seu coração vai sendo imediatamente cancelado agora, substituído, reprogramado e substituído por paz. Toda e qualquer angústia, tristeza, mágoas, arrependimentos, desânimo que você traga no seu coração, na sua mente agora vai sendo imediatamente cancelado, deletado, desprogramado e reprogramado para as frequências mais elevadas da paz. Você respira fundo e você se sente amado, amado. E você vai agora, eu vou contar até 3, e no 3 você vai abrir os olhos para viver a sua vida, viver essa nova realidade com um novo estado mental. 1. Você vai trazendo toda essa paz, vai espargindo para todo o seu lar, vai mentalizando as pessoas com quem você tem mais dificuldade, vai emanando essa paz. 2. Você vai começar a viver o seu dia a dia com mais paz. Você gosta de sentir paz. É leve, tranquilo e permitido que você sinta paz. E 3. Você respira fundo e vai abrindo os olhos para viver uma nova vida. Como é que vocês estão? Foi gostoso, gente? Nossa, foi uma delícia. Eu vou fazer uma leiturinha aqui do Pão Nosso para a gente finalizar. Tá dando 1 hora agora de live. Eu vou abrir aleatoriamente. Olha só que lindo. O Evangelho e a mulher. Podem abrir os olhos, vão retornando, trazendo essa paz gostosa no coração de vocês. Irradia essa paz para o seu lar, para o seu grupo de convivência, para todas as pessoas, até para as pessoas que você pode ter tido alguma diferença na sua vida no passado. Irradia essa paz. Vou fazer a leitura aqui do item 93 desse livrinho aqui, ó, Pão Nosso, do Chico Xavier. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Carta de Paulo, né? Está em Efésios 5:28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Ele fala assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? Porque a mulher é o coração da família. A mulher é o centro da sensibilidade da família. E não por isso, gente, que a mulher não pode ser tenaz, né? Não pode ter força, vigor, mas a mulher é incontestável, que a gente traz essa energia, né? O feminino, ele traz essa energia da conexão do sutil, né? Que faz a gente transcender e se conectar a Deus. Ah, Carliane, gratidão sagrada, Ivete. Gratidão você também pela sua companhia. Quero que você tenha certeza absoluta, Carliane, se um dia tiver só você e eu aqui, a gente vai fazer igual, e eu vou dar o meu melhor, e você ainda vai receber mais ainda energia, porque cada um que vem aqui, eu olho cada um individualmente, e mando as minhas melhores vibrações para cada um individualmente, tá? Poucos discípulos repararam nas energias da palavra de Paulo. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias
das ideologias, ai, meu Deus do céu, políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Muito triste isso, né? Um absurdo. E, infelizmente, existem algumas culturas e algumas religiões que ainda tratam a mulher dessa forma. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época neste particular. O Evangelho, porém, inaugura uma nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima. Olha que interessante, eu estava sentindo muito a necessidade de trazer Nossa Senhora junto com Jesus, apesar da gente ter caminhado com Jesus. Você lembra que eu falei, né? Abra as portas da sua casa e receba Jesus e Nossa Senhora. A sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo, que foi quando ele foi crucificado. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Na verdade, né, gente, isso tem, a gente tem, tá, no livro dos Espíritos, nós já estudamos isso também, né, a lei de igualdade, né, a gente fala-se que, obviamente, os direitos e deveres, né, civis, etc., eles existem igualmente para o homem e para a mulher, né? Uma mulher não pode ter menos direitos do que o homem, e o homem também não pode ter menos direitos do que a mulher. Porém, deixa muito claro que de fato, e é incontestável, que existem atividades que são muito mais afins com as características femininas e outras atividades que são mais afins com as características masculinas. Isso não quer dizer que não possam ser executadas pelo sexo oposto, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não segregar. Em relação ao papel da mulher na família, né? Isso veio junto com o meu amadurecimento e todo o trabalho que eu venho fazendo junto com o desenvolvimento pessoal, além da parte do trabalho com a espiritualidade. A mulher, a gente esquece é muito interessante falar hoje sobre, né, o ódio, né, o derrubar o patriarcado, só que a gente esquece o que a gente vai colocar no lugar. Não é o feminismo que ele fala aqui da ideologia, é o matriarcado, né? Então, o que é uma mulher matriarca? É a mulher que cuida, é a mulher que tem todos sob o seu olhar, sobre os seus cuidados, sobre o seu carinho, e dá trabalho, mas é por isso que nós mulheres temos toda essa força e esse poder. Nós somos a leoa, né? Nós mulheres, a gente assim, porque a mulher ela tem a sensibilidade, ela tem a delicadeza, e a gente faz o quê? Não, mas eu também quero fazer tudo que o homem faz, né? A gente não faz isso? Eu também quero fazer, e tá certo você querer fazer tudo, tá? Nós somos seres que nós temos capacidades, talentos e habilidades que você pode ir desenvolvendo infinitamente, tá? À medida que você vai desbloqueando aspectos emocionais e ativando conexões neurais, tá? Ativando aspectos neurológicos, acessando partes do cérebro, tá? Então, num longo prazo, haja vista que nós evoluímos dos homens das cavernas. O homem da caverna não tinha a capacidade cognitiva que a gente tem, a capacidade intelectual, a própria capacidade emocional que a gente tem. A gente tem porque nós evoluímos, porque dentro de nós existe a centelha da plena potência, que é a manifestação de Deus. Então, quanto mais você se desbloqueia e ativa Deus em você, mais você vai encontrar mais poder em você. Então, a matriarca, ela vem para ser uma representação disso, tá? Então, quando a gente fala da mulher ser sagrada, né, da mulher ser o coração da família, é exatamente isso, tá? O papel da mulher é abraçar, acolher, né? Essa coisa de eu, né? Qualquer ideologia, qualquer ideia, qualquer cultura, qualquer regra, norma de conduta que exclui alguém, ela está equivocada, porque ela vai contra um princípio básico da fraternidade,
né? Como é que eu vou querer igualdade, liberdade, fraternidade, se eu não der isso para o outro também? E eu só vou ser capaz de dar isso para o outro também e exercer o meu pleno poder quando eu acessar a minha autoridade pessoal, que é você cuidar de você. Como é que você quer ter autoridade sobre outros se você não cuida nem da sua vida? Não consegue administrar, procrastina. Estou falando genericamente, tá, gente? Procrastina, não tira seus planos do papel, sonha, 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 não faz, só paga a conta. E aí, que mais? A sua autonomia. Você não precisa depender das pessoas virem jogar as coisas no seu colo. Vai atrás, faz os seus movimentos. Ah, não, ninguém é uma ilha. As coisas vão acontecendo, as pessoas se conectam com a gente, as situações vão se desdobrando, se desenrolando. Eu tô com um caso de uma pessoa que trabalha comigo nas terapias, né? Ele já está há anos comigo, já fez hipnose, já fez vários pacotes de terapia, já fez mentoria, e ele está num momento profissional de transição. E há um tempo atrás eu falei para ele, vai se resolver até o final do ano. Não, não vai, porque só ano que vem eu vejo que até o final do ano vai se resolver. Pois ele me entrou em contato comigo esses dias e está fazendo agora um pacote de sessões. Porque ele falou assim, Beth, você não vai acreditar. Uma coisa super improvável aconteceu. Se juntaram praticamente todas as pessoas que eu conheci, mais ponto-chave na empresa, de 10 anos para cá, e está havendo uma movimentação para configurar exatamente o que você falou. Então, gente, é sonhar com a cabeça no céu e os pés no chão, tá? É sonhar com a cabeça nos pés e agir com os pés no chão, tá? A gente não tem que ter só um ou outro, a gente tem que ter os dois, né? Então, essa é a grande sacada, tá? E a sua completude, você vai encontrar a melhor manifestação do seu ser quando você une, né, o racional e o emocional, quando você une o frio e o quente, quando você une o dia e a noite, quando você une o seco e o molhado, que são os dois elementos do feminino e do masculino. Então, a matriarca, a mulher, né, para a gente finalizar aqui, a mulher dessa passagem aqui, que ele fala o evangelho e a mulher, a mulher matriarca, ela conseguiu unir isso. Ela trouxe a potência de toda a energia masculina para ser o alicerce da sua personalidade e do seu temperamento, mas ela frontaliza o quê? O feminino. A delicadeza, a sutileza, o acolhimento, entendeu? Ela é a mãezona da família, tá? E aí eu vou mais além, tá? Eu vejo pela minha família. Ela olha a família de origem, os idosos, tá? As pessoas que. Porque a gente tem que ter uma pessoa que cuida. Olha a família de origem, olha os irmãos, os cunhados, né? E olha os seus filhos, a sua família de descendência. E óbvio, né? Você não vai olhar cuidando da vida do outro e querendo que o outro faça o que você acha que tem que fazer, mas você vai estar com o seu coração sempre pronto para acolher, para compartilhar, para conversar, né? Ah, isso dá trabalho, mas isso desenvolve a plena potência do seu ser. Como que eu começo? Cuidando da sua própria vida, se desenvolvendo, se fortalecendo, né? Então, olha que interessante. Qual é a sua missão no mundo? Primeiramente, acima de tudo, ser a melhor versão que você pode ser, tá? E assim a gente encerra. Amo vocês. Sexta-feira a gente vai ter live de Masterclass, agora a nova moda é Masterclass. Acredito que nós vamos falar sobre a programação neurolinguística. Como Masterclass, como programação neurolinguística pode melhorar a sua vida. Tá? A gente vai fazer uns princípios aí da programação neurolinguística. Estou pensando em montar uma reprogramação energética também. Eu vou ver o que eu vou fazer. Então, sexta-feira, 6 e 7, tem live de mentalidade e de desenvolvimento pessoal. E na terça que vem, às 6 e 7, nós temos o nosso Evangelho no Lar. Aguardo vocês. Quem sentir no coração, quiser compartilhar, convidar mais pessoas, fica à vontade, será um prazer. Tenho certeza que Deus está preparando aí mais pessoas para estarem conosco nos nossos evangelhos. Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá? Até terça que vem. Amo vocês. Tchau, gente. Um beijo.